Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso podcast Tô On. E aqui estamos Jaqueline, eu, Fernanda e Rayane, Antenor, João, Yuri e Isabelle. E nós vamos falar sobre pesquisa. Então, Rayane, o que você expõe para nós? Como é julgar uma boa pesquisa logo de início? O ponto inicial de cada pesquisa é os questionamentos em cima de uma situação já existente. E através desses questionamentos que nascem os bons pesquisadores. E sabemos que o que nos torna um bom pesquisador é o aprofundamento detalhado em obter as respostas, né? E isso acontece quando nos baseamos em pesquisas anteriores. Quando a gente lê uma pesquisa, quando a gente lê um assunto, nos surgem perguntas. E quanto mais pesquisamos e assim vamos nos aprofundando, mais questionamentos vamos nos fazendo, mais perguntas surgem. E só assim a gente é capaz de responder às objeções que já existiam antes. Cada pesquisa ela vem com uma dúvida diferente, e quanto mais a gente busca responder essas dúvidas, mais questionamentos aparecem. É isso aí, Rayane. E é importante sabermos que podemos julgar uma boa pesquisa analisando os pontos importantes contidos nelas, como, por exemplo, uma boa delimitação, referencial teórico de qualidade, uma boa justificativa, metodologia e etc. E também a pessoa que vai conduzir essa pesquisa é interessante que ela possa se fazer as seguintes perguntas: o que eu posso pesquisar? O que já existe na área? Qual problema eu vou tentar resolver? O que eu imagino que seja uma solução para o problema? Para que estou fazendo essa pesquisa e por que estou fazendo essa pesquisa? Então, é importante que a pessoa tenha consciência dessas perguntas e responder de forma adequada na pesquisa. Exatamente, Fernanda e Rayane. A gente sabe, né, que para se ter uma boa pesquisa, a gente precisa, assim como eu posso dizer, a gente precisa dizer qual é a finalidade da nossa pesquisa. Quanto mais claro for o objetivo da nossa pesquisa, mais claro vai ser os nossos resultados. A gente sabe que boa pesquisa, né, tem objetivos focados e fáceis de entender. Ela precisa responder basicamente algumas perguntas que a gente pode citar. Qual é o objetivo da minha pesquisa? Por que estou criando essa pesquisa, né? O que eu pretendo conseguir com essa pesquisa? Como vou usar os dados que eu coletar? Que decisão eu vou tomar com os resultados que eu vou encontrar dessa pesquisa? A gente sabe que um bom planejamento vai ajudar a garantir que a nossa pesquisa tenha as perguntas corretas para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né? As nossas perguntas no decorrer da nossa pesquisa, elas precisam ter uma linguagem leve, cotidiana, para ajudar na coleta, né, do número maior dessa resposta. O quanto mais específicas e diretas as nossas perguntas, elas melhor. Tem que ser aquelas perguntas que vá sempre direto ao ponto. A gente deve usar as perguntas fechadas, né, sempre que possível. Perguntas de sim ou não, 0 a 10, porque elas são mais fáceis de ser mensuradas. Porque as abertas, elas vão abranger a subjetividade de cada indivíduo. Aí como eu posso dizer, terá um campo amplo de respostas, onde a gente vai ter que minuciosamente analisar cada uma delas, né? A gente precisa manter um padrão, né, da pesquisa, sempre manter o mesmo padrão. A gente tem que ter uma ordenação lógica e fazer sempre testes antes, né? É bom fazer testes antes, que ajuda a gente a encontrar possíveis falhas para a gente não vir a falhar quando a gente estiver fazendo a nossa pesquisa em si. E sempre buscar definir o nosso público, né? Cada público com as suas peculiaridades. Pensar nisso também vai nos ajudar a obter uma taxa maior das respostas que a gente for, quando a gente for a campo,
e para que a gente tenha êxito nos nossos objetivos, né? E pensar no final em oferecer um incentivo também naqueles que estão nos ajudando, porque, como a gente pode dizer, a gente precisa das pessoas a quem a gente vai pesquisar, né? E a gente precisa pensar no incentivo para essas pessoas e tentar, depois de concluir toda a pesquisa, tentar ver o que a gente pode fazer, né? De acordo com os nossos resultados, o que a gente pode fazer, uma ação de intervenção para mudar aquela realidade contrária. Mesmo, gente, e é por essa razão que o projeto de pesquisa ele é tão importante. Inclusive, no artigo de Luiz Percival, ele fala bastante sobre isso. O quanto é importante a gente definir com clareza o nosso projeto de pesquisa, porque dessa forma a gente consegue ter resultados bem melhores. E quando a gente fala de pesquisa, é necessário que a gente lembre-se que a gente precisa divulgar, né? A gente, às vezes, guarda nossas pesquisas, vai buscando outros assuntos, outros temas e acaba deixando de lado umas pesquisas que foram ricas e interessantes e que outras pessoas precisam conhecer. Exatamente, Antenor e Jaque. E a pesquisa, ela precisa gerar dados confiáveis. Nesse sentido, alguns autores explanam que uma boa pesquisa deve seguir os padrões do método científico. No artigo do Luiz Parcial Leme Brito, ele fala que o autor Sanches Gamboa ensina que a carne de qualquer pesquisa, ou seja, o seu ponto de partida e de chegada, é a formulação apropriada do problema, ou seja, algo que apresente o resultado pertinente e que possa ser efetivamente desenvolvido. É relevante sabermos que, ao iniciarmos um projeto de pesquisa, por exemplo, ou a monografia, é interessante que o pesquisador identifique qual a metodologia que o projeto vai seguir, para poder verificar todas as exigências que o texto científico requer. Muitos dizem que a principal característica do texto acadêmico científico é o embasamento teórico. Então, nessa parte vai as referências de autores que dizem sobre conceitos e definições que existem a respeito do tema e assunto que vamos pesquisar. Então, outros autores também falam que a parte mais importante é o início, que é a delimitação, o ponto de partida para encontrarmos o X da questão, qual é o problema que eu irei resolver nessa pesquisa. Então, existem vários autores que explicam sobre essa questão, mas sabemos que o trabalho inteiro é importante, porque um precisa do outro para compreendermos de fato. Complementando o que a Rayane falou lá no início, na pesquisa, a investigação ou indagação minuciosa, ela não significa necessariamente uma descoberta ou criação de conhecimento. O que buscamos pode ser conhecido, mesmo que ainda não tivéssemos o entendimento sobre o assunto. Então, no artigo do Luiz Brito, ele fala que a ideia de investigar minuciosamente se junta com a atividade de estudo. Então, vamos pesquisar e nos aprofundarmos em um determinado assunto. A pesquisa, ela acontece quando queremos saber um pouco mais sobre um tema e vamos buscar organizar informações já existentes sobre esse tema. Isso mesmo, Fernanda. A gente sabe que todo o trabalho em si, todo o projeto de pesquisa em si, ele é importante. O referencial teórico, como você mesmo falou, também tem a sua fundamental importância, sim, porque através dele, né, a gente vai estar fazendo uma revisão dessas pesquisas e discussões feitas por outros autores sobre o tema que nós estamos abordando, né? Dessa forma, a gente vai fazer esse embasamento teórico para garantir a qualidade científica do nosso trabalho, né? A gente pode dizer, em outras palavras, né, que o referencial teórico vai estar demonstrando que nós
estamos sabendo sobre o que a gente está pesquisando, né? Sabendo, digamos assim, o suficiente, né? Sobre o tema que a gente está escrevendo. Então, por isso que nessa perspectiva, o referencial teórico no nosso projeto de pesquisa, na nossa pesquisa, ele tem suma importância, né? E aí que a gente vai usar, incluir os artigos, os livros, né? Os periódicos e os outros materiais, né? Referentes à biografia de um trabalho científico, né? Que tem a ver com o tema que a gente está pesquisando, com que a gente está querendo buscar as respostas para os objetivos da nossa pesquisa. E, claro, sempre colocando e referenciando tudo, né, com as citações, tudo certinho nas normas da ABNT para evitar, né, os prazos. Se antenou. E ainda nessa perspectiva, ainda no artigo do Luiz Brito, ele fala que o autor Sanches Gamboa observa na sua fala que a qualidade dos trabalhos se consolida quando se aprofundam as reflexões sobre as questões epistemológicas e se articulam as técnicas e métodos com as teorias, tendo essas teorias critérios e rigor e de verdade científico. E isso é válido para pesquisadores maduros, ou seja, são trabalhos que deverão ser desenvolvidos por pesquisadores em formação, como, por exemplo, o caso de nós estudantes de graduação, especialização, mestrado, doutorado. Ou seja, a qualidade do trabalho, ela se fortalece quando existe um aprofundamento sobre como devemos refletir sobre o tema e a problemática para então buscarmos uma solução de uma forma que possamos raciocinar e meditar diante dessa situação. Então, nesse sentido, o referencial teórico é muito importante, porque eles explicam sobre essa situação, sobre essa problemática. Então, é importante sim, como você falou, nós nos aprofundarmos nessa pesquisa e encontrar referenciais teóricos de qualidade. Fernanda, inclusive no artigo do Luiz Percival ainda, ele abrange, né, os conceitos de pesquisa e mostra para a gente o quanto ainda é confuso, né? Isso porque no dicionário ele apresenta 3 conceitos, dando ênfase nos 2 primeiros, sendo que o primeiro seria dizer que seria descoberta de conhecimentos, seria aquilo novo, né? Uma descoberta de algo novo, inexistente. E o segundo, investigação ou indagação minuciosa, ou seja, não focaria na descoberta, né? Ou criação de algo novo, de conhecimento, mas que seria uma busca daquilo que já é conhecido. Exatamente, Fernanda. Se a gente for colocar a fundo o significado da palavra pesquisar, é exatamente isso: investigar com a finalidade de descobrir conhecimentos novos, e isso quer dizer que a gente tem que recolher elementos para o estudo de algo. Se você quer saber sobre um determinado conteúdo, você tem que buscar informações sobre esse conteúdo e formar a sua própria opinião. E assim lançar, né? No caso, como a Jaque falou lá no início, quando a gente tem uma pesquisa, a gente tem que se aprofundar nela para trazer ela e postar, publicar, trazer ela para o convívio, para que ela não fique esquecida, para que aquele assunto não fique parado. Esse assunto ele tem que gerar novos assuntos, tem que gerar novas perguntas, novos questionamentos, porque só assim a pesquisa ela continua existindo sempre, baseando-se em conteúdos passados. Isso mesmo, Rayane. Eu também concordo com você. Se a gente for parar para analisar, né, no nosso cotidiano, quanto acadêmicos, estudantes de graduação, futuramente na pós, mestrado, doutorado, nosso estudo é sempre uma pesquisa. Vai ser uma pesquisa, no tanto que quando a gente estiver no mestrado, doutorado, a gente vai estar estudando, sim, mas o nosso estudo, principalmente, digamos assim, de mestrado, que é 2 anos, né? A gente estuda em base de um questionamento, em uma tese,
E durante todo o nosso estudo, a gente vai buscar responder essa tese para lá no final defender a nossa dissertação, para poder a gente receber o nosso título, né, de doutor, digamos, mestre, vamos, voltando ao mestrado, mestre em educação. Tu tem uma tese que tu inicia com ela, uma linha de pesquisa, e no final tu vai com ela todos os 2 anos do curso, e no final tu vai defender ela para uma banca, né? E a tua banca vai dar as considerações, te aprovar para tu receber teu título de mestre. E assim é a nossa vida, assim, enquanto acadêmico de graduação, devemos buscar, né? Devemos buscar estar sempre fazendo esses projetos de pesquisas. A gente pode colocar para assim na nossa realidade, né? Se a gente for parar para pensar, por que chove? Se a gente for colocar essa pergunta, fazer objetivos justificativas, a gente vai fazer um trabalho, né, de pesquisa, tentando buscar essas soluções para essa resposta para esse fenômeno da natureza, né? Então é isso, acredito que para se ter uma boa pesquisa, na minha concepção, é buscar, né, esses referenciais teóricos na literatura, fazer essas comparações, né, ler, para a gente começar a escrever e ter como argumentar baseado nos outros trabalhos que a gente encontra, e tentando buscar responder o nosso questionamento. E sempre pensando que a nossa pesquisa ela vai ajudar a outras pessoas que vão ler. A nossa pesquisa ela pode ser referencial a outros trabalhos que poderão ter pessoas que irão fazer também, né? Tudo por isso que é importante, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento científico, estar sempre buscando ler esses artigos, para que quando a gente for construir a nossa, a gente não tenha tanta dificuldade. Como discutimos aqui, assim como nós falamos em pesquisa, logo associamos a pesquisa a uma investigação, que seria ela para solucionar problemas ou então para responder perguntas levantadas pelos nossos orientadores. Devemos estar a par da qualidade dessa pesquisa. Como o Gomboa fala aqui, a qualidade dos trabalhos se consolida quando se aprofundam as reflexões sobre as questões epistemológicas e se articulam as técnicas e métodos com as teorias, tendo essas teorias critério de rigor e de verdade científicos. Também devemos estar cientes de que há vários tipos de pesquisa, né? Então devemos escolher qual pesquisa será melhor ser trabalhada ao tema que foi proposto, sendo elas pesquisa de campo, pesquisa empírica, pesquisa descritiva e dentre outras que serão mais efetivas a um tema que nós escolhemos ou foi proposto. É isso mesmo, pessoal. Assim como o João acabou de falar, além de investigação, a pesquisa é um processo, e um processo que ocorre de forma sistemática para a construção ou não do conhecimento, gerando novos conhecimentos, podendo também desenvolver esses conhecimentos, colaborar com esses conhecimentos, reproduzir esses conhecimentos, refutar conhecimentos anteriores, ampliar, detalhar, atualizar algum conhecimento pré-existente, servindo basicamente tanto para o indivíduo que está fazendo aquela pesquisa, como um grupo de pessoas que está realizando aquela pesquisa, e logo adiante para a sociedade na qual ela está se desenvolvendo. Além disso, ela pode ser definida como um conjunto de várias outras pesquisas pequenas para se tornar uma nova busca de um conhecimento maior. Ela também é usada para confirmar fatos, reafirmar os resultados de trabalhos anteriores, resolver problemas novos ou já existentes, apoiar teorias e desenvolvimento de novas teorias. É assim que nós vamos achar a resposta para a nossa pergunta de como classificar uma pesquisa, de como saber se aquela pesquisa é realmente boa, ou seja, se ela responder todas as nossas expectativas, todos os nossos questionamentos, de forma técnica, de forma centrada, de forma focada, teremos a resposta para a pergunta, que é como saber se a pesquisa é boa, como classificar uma pesquisa de verdade. Uma boa pesquisa sempre visa manter a clareza no objetivo. O planejamento da pesquisa deve ser cuidadosamente feito
para gerar resultados que sejam o mais objetivos possíveis. Os autores devem incluir no seu escopo suas limitações e o significado preciso de todas as palavras e termos importantes para a pesquisa. Caso o pesquisador não faça isso de maneira adequada, pode levar dúvidas legítimas aos leitores em relação ao fato de saber se o pesquisador realmente entendeu o problema e achou flexibilidade para passar o conteúdo adiante. As questões éticas na pesquisa refletem importantes preocupações morais sobre a prática de comportamento responsável em sociedade. Uma pesquisa significativa gera dados confiáveis, sendo derivada de práticas conduzidas profissionalmente e que podem ser usadas com segurança na tomada de decisão. Já as pesquisas mal planejadas e mal conduzidas resultam em dados de que o gerente não pode fazer uso, não facilitando o processo de decisão sobre possíveis riscos de negócio. E depois de revisar todos esses pontos que explicam o assunto em pauta, o que realmente faz valer a pena é a informação. Muitas vezes entramos em artigos procurando respostas explícitas, mas acabamos adquirindo muito além do que estamos procurando. Como disse o nosso colega, uma boa pesquisa visa sempre em responder perguntas sobre possíveis dúvidas adquiridas. Então, pessoal, esse foi o nosso papo cabeça do nosso podcast Tô On. Espero muito que tenham gostado. Tchau e até mais!